Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Rádio Nerd, episódio de número 184. Eu sou Daniel Nascimento e desde já agradeço pela sua audiência no programa de hoje. Hoje sem o Bernardo Lopes, apenas comigo, neste feriadão, hoje 7 de setembro de 2025, feriado. Mas é aquele feriado que dá no domingo, ou seja, aquele feriado que não importa, vamos dizer assim, né? Não presta pra nada, é o feriado que não presta pra nada, porque, assim, não vai dar pra você emendar e ir passear um pouquinho, descansar a cabeça, né? Mas enfim, agora é feriado, é só sábado e domingo. Que ano bom, hein? Que resto de ano maravilhoso, sem feriado nenhum pra você poder descansar. Mas vambora, né? Tá acabando o ano. Acabando não, né? Ainda falta muita coisa pra rolar. Estamos aí no mês de setembro, né? Tá acabando. Mas vamos falar hoje de uma... Vamos falar de terror hoje. Há muito tempo que o Rádio Nerd não para falar sobre terror. É porque vamos falar, hoje o programa é especial, para falar sobre Invocação do Mal. E enquanto eu vou enrolando aqui, eu vou colocando a sirene no ponto, porque eu esqueci de colocar a sirene para tocar quando estivermos aí fazendo a crítica com spoiler. Então, vamos ter a crítica sem spoiler, primeiramente, para você que não foi ainda ao cinema. Aí a sirene, agora sim. Agora sim. Para você que ainda não foi ao cinema, pode acompanhar a crítica sem spoiler. E aí, chega no momento, a sirene vai tocar, e aí vamos estar trazendo a crítica com spoiler de Invocação do Mal, que é uma das maiores aí franquias de terror, de suspense, de terror do cinema, desde 2013, com a franquia principal, que é Invocação do Mal 1, 2, 3, 4. Além disso, tem os spin-offs, como a Freira, Annabelle, que também fazem parte do universo, mas são filmes spin-offs, entretanto, faz parte do universo e só existe por causa dessa franquia central. Esse filme Invocação do Mal 4 é o último filme da série principal, vamos dizer assim, da linha principal, como a gente aqui gosta de dizer, né? Então, esse Invocação do Mal 4 é o último filme, segundo eles mesmos dizem, né? Até o subtítulo, vamos dizer, dele é O Último Ritual. Então vamos estar nesse programa de hoje comentando sobre Invocação do Mal 4, O Último Ritual. Primeira parte sem spoiler, segunda parte com spoiler para você. Vamos lá então, primeiro para você que não foi ao cinema, vamos falar sem spoiler, um comentário, e eu esqueci de dizer também que no final vou estar aí dando a minha nota, no caso, né? A nota do Rádio Nerd. Vamos começar sem spoiler, agora sim. Para falar de Invocação do Mal, tem que se lembrar primeiramente do filme número 1, lá do início da franquia, dirigido pelo James Wan, que foi uma grande novidade e levou muita gente aos cinemas. Isso quer dizer que Invocação do Mal 4 não vai levar muita gente no cinema? Pelo contrário, acredito que não, no nível lá dos primeiros, principalmente do número 1. Mas você já vê uma movimentação diferente nos cinemas para poder acompanhar a esse último filme de Invocação do Mal. Por que essa franquia? Primeiramente vem na minha cabeça por que essa franquia faz bastante sucesso. Primeira coisa, minha opinião, é por ser um filme baseado em fatos reais. Então as histórias, elas aconteceram, não do jeito que o filme está mostrando, mas é uma história baseada em fatos reais, baseadas num livro, né?
que o próprio casal escreveu. Então isso já causa aí uma mobilização maior, até porque os livros também, há os fãs desses livros que querem acompanhar essa história no cinema. E daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre isso, embora eu não tenha lido o livro que fez aí, que deu o suporte para se fazer esse filme número 4, mas eu queria comentar mais à frente, quando eu estiver falando com spoiler, a relação de, vamos dizer assim, de pavor, de suspense, em que o filme dá e que, segundo as pessoas que eu procurei saber mais, eu não li o livro, mas procurei saber com pessoas que que já leram o livro, se tem aí uma relação interessante, né? Uma correlação interessante entre o filme e o livro, né? É mais legal ler o livro? É mais legal ver o filme? Dá mais medo você lendo o livro ou vendo o filme, né? Mas isso eu vou comentar mais quando eu estiver falando com spoiler. Enfim, além disso, a direção do James Wan, lá naquele primeiro Invocação do Mal 1, quando ele faz uma coisa diferente em filmes de terror, que é primeiro apresentar o seu cenário. Então, lembrando lá naquele filme número 1, no número 2 também acontece, né? Você tem a apresentação do cenário, a apresentação daquela casa, e ali você vai criando, o filme vai apresentando a casa e ao mesmo tempo vai criando na sua cabeça os cenários através de uma planta da casa, principalmente no 1, né? A planta da casa vai sendo formada na sua cabeça, que chega um momento em que o filme está se passando, os eventos paranormais estão acontecendo no filme, e você sabe aonde vai acontecer, porque você já tem uma afinidade maior em relação àquele local, em relação àquele cenário, né? E aqui, o filme número 4, ele também tenta fazer isso. Só que, na minha opinião, não causa vamos dizer, a mesma experiência do filme número 1, porque lá era como se fosse a casa estava viva, né? Aqui a gente, no filme número 4, tem-se um espírito, aliás, um espírito dentro daquela casa, mas a casa não é o principal, né? E sim um objeto que é colocado ali naquela casa, que vai levar aquele espírito obsessor a fazer ali as suas, vamos dizer assim, as suas experiências dentro daquela casa. Então, a apresentação aqui no filme número 4, ao mesmo tempo que ela parece bastante repetida dos outros filmes da franquia original, da franquia principal, na verdade, ela não causa o mesmo tipo de experiência do que outros, né? Então é uma maneira aqui do diretor, Michael Chaves, fazer, eu acredito, que uma homenagem aos filmes antigos, principalmente ao início lá da franquia, mas que não funciona aqui no filme número 4. Para você que é fã da franquia Invocação do Mal, talvez vai ficar com um gostinho de quero mais, porque aqui nesse filme número 4 se tem duas histórias paralelas, tá? Se tem a história do casal Ed e Lorraine, né? Que estão ali. Então o início do filme volta lá no início da história do casal, e depois o filme foca muito na história não só do casal, mas ele deixa o casal um pouco de lado para focar principalmente na história da Judy. E aí, o que eu acredito, por que se foca muito na Judy e coloca ali o casal, embora personagens principais da história, em uma posição um pouco mais abaixo, vamos dizer assim, da filha, é uma vontade de continuação da franquia através
da Judy, que é a filha do casal, e através do Tony, que é o agora namorado, depois marido da filha do Ed e da Lorraine, né? Então, eu acho que esse filme, ele funciona aqui como uma passagem de bastão. Quer dizer, vamos voltar à palavra que eu quis dizer, né? Ele quis fazer, no caso o diretor, ele quis fazer uma passagem de bastão, né? E uma homenagem aos outros filmes da franquia e principalmente ao casal. Mas eu acho que aqui, na minha opinião, acho que ele falha em praticamente tudo, tá? Embora embora a relação entre o Ed e a Lorraine, que é muito bem feito pela Vera Farmiga e pelo Patrick Wilson, assim, eles em cena, os dois, né, o casal, parece um casal de fato. Então a relação, a química que permeia, vamos dizer assim, nos primeiros filmes, aqui também continua. Só que agora com o foco maior para a filha deles, a Judy, que é, como eu disse, a passagem de bastão. Então, o filme ele tenta fazer isso tudo e, na minha opinião, ele fracassa em praticamente todas as coisas. Ele tenta abraçar o mundo, tenta fazer todas essas coisas que eu disse, né? Fazer homenagem à franquia, fazer homenagem ao casal e fazer uma passagem de bastão para o casal, para a filha e o namorado dela, mas parece muito, pelo menos na minha opinião, parece muito não orgânico, parece muito artificial as coisas acontecendo, tá? Então, a história, ela foca em duas histórias paralelas. Ela começa em uma história só, que é a história do casal lá atrás, e depois ela se separa em duas. Então temos a história da família, né, do casal, da Ed, Lorraine, da Judy, e temos uma outra história, que aí sim é a história de terror, que vai ser a família que vai estar sofrendo da experiência paranormal. Só que essa história, em boa parte do filme, ela fica meio que esquecida, na minha opinião. Ela fica meio em segundo até terceiro plano, porque o foco principal é, além de fazer a homenagem ao casal, aos filmes e principalmente alçar a personagem da filha. E aí, o que as pessoas, principalmente os fãs de Invocação do Mal, que quer ver, que são coisas paranormais, elas ficam em segundo plano no filme, na primeira 1 hora do filme, né? O filme ele só vai engrenar de fato na história de terror, vamos dizer assim, na história de possessões, na história de espíritos demoníacos, né? Ele só vai engrenar no fato na segunda hora. E aí sim você tem um filme mais parecido como terror. E eu digo mais parecido porque não me assusta em nenhum momento. Eu não vejo nada que possa me assustar. E aí eu tô dizendo a minha opinião, tô dizendo a minha experiência. Pode ser que uma pessoa pode ter ido no cinema e pode ter se assustado bastante em relação a esse filme. Mas a mim, o filme não assusta em nenhum momento. Porque não tem, assim, como que eu vou dizer sem dar spoiler do que é? Não tem ali uma coisa assustadora. Embora a gente tenha que a ameaça ela é muito perigosa, vamos dizer assim, mas ela não é demonstrada. É isso que eu queria dizer. Não se demonstra a ameaça, né? E aí é um erro do diretor, porque em nenhum momento a gente tem a ameaça sendo demonstrada de fato, né? Então, esse é um grande problema que eu senti na minha experiência, né? Agora, volto a dizer, é a experiência minha. Pode ser que alguém
vá ao cinema e tenha uma experiência completamente diferente da minha, né? Enfim, então, tomar um leite aqui, essa época do ano, tempo seco, a voz já começa a dar umas falhadinhas, mas é a época do ano, né? Não tem jeito. Mas voltando agora no filme, o final, e aí eu já tô pulando pro final, quando de fato acontece o suspense, acontece o terror e principalmente acontece a ação, ela, assim, tá muito abaixo dos outros filmes. Eu acredito que esse filme ele fique acima do filme 3. O filme 3 é um filme, assim, que é muito difícil defender, né? Embora eu sei que tem fãs ainda que defendam o filme 3, mas é um filme muito difícil de defender. Esse aqui tá acima do filme 3, tá? Mas tá muito longe de ser o filme 1, o filme 2, né? E voltando à ação final, né? Vamos dizer assim, o suspense final, pra mim ele é muito xoxo, tá? Porque, volto a dizer, a grande ameaça, ela não é demonstrada. E quando ela é demonstrada de uma maneira, assim, muito ruim, né? Na minha opinião. Que eu não posso dizer como é, porque senão eu vou dar spoiler. Mas é um grande problema do Michael Chaves, do diretor, porque ele não soube passar a grande ameaça que paira ali naquela casa, que paira sobre aquele objeto, para as pessoas, principalmente para mim, que estava acompanhando o filme do outro lado da tela, né? Bom, é isso, né? É um filme acima do 3, mas muito abaixo do início da franquia. Serve o final, e aí o final, acho, sim, é a maior, vamos dizer assim, homenagem ao casal Raine, né? É o final do filme. Muita gente vai achar que é uma coisa meio novelão, né? O final do filme é muito novela, né? Principalmente quando você chega no capítulo final de uma novela e aí para demonstrar o que vai acontecer do final da novela pra frente, fica mostrando flashbacks e não só isso. A pessoa fica contando a história. Então, mas para aqui, para o Invocação do Mal 4, ele funciona. Ele funciona através de uma homenagem a toda a franquia. Então, a única coisa mesmo que eu gostei, vamos dizer, bem do filme, foi ali do final da homenagem e também da relação do Ed e da Lorraine, por causa dos dois atores que estão aí. Tem uma química muito boa entre os dois, entre o Patrick Wilson e a Vera Farmiga, né? Bom, é isso. Eu acho que quem gosta de terror, talvez vale a pena ir acompanhar lá o Invocação do Mal 4. Se você tiver um dinheirinho, tamo aí no início do mês, né? Muita gente recebendo agora no final desta semana. Então vale aí um dinheirinho, vale, se não tiver nenhum grande evento acontecendo, você quer ir no cinema, vale a pena, né? Vale a pena acompanhar esse filme aí de terror. Embora pra mim não surtiu como um filme de terror, porque eu não vi, eu não tive a experiência de terror de fato, né? Mas, volto a dizer, é a minha experiência. Pode ser que muita gente, acredito que muita gente, possa ter ido e ficado realmente com medo dos acontecimentos ali do filme. Vale a pena, volto a dizer, vale a pena você que tiver um dinheirinho a mais aí sobrando no início de mês, pegar aí a patroa, a namorada, a amiga, o amigo, não sei, e ir ao cinema assistir aí Invocação do Mal 4, o último ritual. Agora a sirene vai tocar
Vou mexer aqui, vou dar uma leve aumentada aqui, porque a sirene vai tocar, porque vamos começar a dar spoiler pra você que está aí do outro lado. Toca a sirene. Tocou a sirene, é hora do spoiler pra galera, segunda parte. Se você não gosta de spoiler, saia, pare aqui, vá lá assistir o filme. E aí, depois, quando tiver voltado do cinema, liga aqui de novo, dá o play e continua acompanhando o programa de hoje. Vamos lá com spoiler, porque o filme, ele volta lá atrás. Eu não vou lembrar a década, né? Eu sei que os acontecimentos finais acontecem ali na década de 80, né? Então ali, eu acho que é 60, 70, não sei. Eu não vou lembrar agora a data de fato. Mas o filme ele começa lá atrás, sendo o primeiro, vamos dizer assim, demônio enfrentado pelo casal Ed e Lorraine. E o casal, a Lorraine estava grávida, né? E aí, o que acontece? Nesse primeiro evento, eles chegam lá num local, numa casa de venda de produtos antigos, né? E ali tem um espelho. E esse espelho é o que vai gerar todo o plot do filme. Porque esse espelho, ele tá ali possuído, vamos dizer, né? E a Lorraine, quando ela chega perto daquele espelho, ela tem ali uma visão paranormal de vamos dizer, de um demônio, de um fantasma, que fala que vai voltar para pegar a filha dela. E aí ela começa a entrar em trabalho de parto. No momento em que ela está em trabalho de parto, ela é levada para o hospital, e aí quando ela está em trabalho de parto, pronto ali para a filha nascer, né, ela vê esse mesmo ser maligno ali indo atrás da filha dela. Da filha que nasce quase morta, né? Ou seja, o ser veio buscar a alma dela, mas aí o amor da mãe faz com que a filha volte à vida. A filha nasce morta e volta à vida, né? No caso, a Judy. E a partir daí, eles nunca mais viram aquele espelho, né? E aí o filme vai para o ano de 86, para a década de 80, que uma família que a filha tá fazendo ali a confirmação do batismo, né? Tá fazendo o crisma, ganha de presente após a crisma dela, né? No caso, ela ganha de presente esse mesmo espelho. E aí, esse fantasma, esse ser maligno, ele vai usar aquela casa como um chamariz para que o casal Rain, juntamente com a filha Judy, vá até aquele local. De qual jeito que esse ser maligno que está dentro daquele espelho, que tentou pegar a alma da filha lá atrás no parto, vai fazer? Ela de uma maneira ou de outra, que não é explicado no filme, mas ela invoca ali 3 fantasmas daquela região ali, aonde que o espelho está, né? E ali, esses 3 fantasmas vão começar a atormentar a família juntamente com esse ser maligno, né? Mas, na verdade, esses fantasmas, eles só estão sendo colocados ali como chamariz para que o casal Rain, eles possam ir até aquela casa e levar a filha deles para que esse ser maligno possa possuir a filha e tentar matar a filha para roubar a alma da filha, que ele não conseguiu lá no parto. Mas até isso chegar, essa parte da história chegar, que eu acabei de contar aqui agora, se passa mais de 1 hora de filme. E o que acontece nessa mais de 1 hora de filme? Enfim, essas mais de 1 hora de filme servem para
se ambientar ao que acontece na família Rain, né? O que acontece na família? Como vive o Ed e a Lorraine? Como eles estão vivendo? E aí é contado que eles, em 86, tinham largado de mão tudo, já estavam ali numa idade mais avançada, e o Ed, ele tinha um problema de coração, então ele largou de vez ali as histórias, a caçada paranormal, vamos dizer assim. Só que a filha não. E a filha, a Judy, ela tem ali os mesmos dons ali, os mesmos dons da mãe, ela fica vendo as coisas, né? E ela quer continuar na mesma carreira da mãe e na mesma carreira do pai, né? Então o filme, ele passa o tempo todo mostrando essa relação familiar, aí chega o namorado, o Tony, né? E essa relação entre eles e tudo mais é uma grande parte do filme. Volto a dizer, eu entendo o que o filme está querendo fazer. É uma passagem de bastão. É pra gente, pro fã da franquia possa ter empatia com esse novo casal que vai seguir a franquia. Não a franquia principal, mas um spin-off apenas dos dois para poder manter a franquia viva. E é claro que eles vão fazer isso, porque é uma franquia que dá dinheiro, é uma franquia que, mesmo o filme sendo duvidoso, vamos dizer assim, ou o filme não chegando às expectativas, como é esse filme de número 4, que é um filme, ao meu ver, que não me botou medo, é um filme que tenta repetir as fórmulas do passado, e não só isso, não é demonstrado de fato uma grande ameaça. A grande ameaça não mostra sua cara, vamos dizer assim, né? Mas mesmo assim, é um filme que eu tenho certeza absoluta vai levar muita gente no cinema. Muita gente vai assistir, porque é uma franquia de bastante sucesso. E aí a franquia, lógico, a Warner, a Warner não, desculpe, é a Warner, né? Ela não é boba, ela vai manter ali a franquia, ela vai querer manter essa franquia, né? Eles vão continuar com essa franquia através desses dois, né, da filha e do marido. Bom, enquanto a família vive de um lado lá, a vida deles, né, a Judy é pedida em casamento, do outro lado tá acontecendo todos os eventos paranormais, paralelamente. Mas o filme, ele deixa esses eventos paranormais de uma maneira afastada do filme. Então, você tem momentos da família que está sofrendo com os eventos paranormais. É demonstrado em alguns momentos, mas é sempre cortado, porque nesse momento do filme, nessa primeira 1 hora do filme, a coisa mais interessante é mostrar a relação da família e principalmente mostrar quem é a próxima pessoa da família que vai manter esse legado da família. E aí, por que eu digo que o diretor, no caso, o Michael Chaves, ele tenta fazer tudo e fracassa em tudo? Porque nesse momento, na primeira 1 hora, em que ele está mostrando a relação da família, do Ed, da Lorraine, da Judy, e a chegada do Tony, a gente não quer ver isso. A gente quer ver o que está acontecendo lá na outra família, né? O que está acontecendo nos eventos paranormais que está acontecendo lá naquela casa, por causa daquele espelho que foi dado à menina após a crisma dela, né? E aí, essa parte do filme fica chata, maçante, fica cansativa, vamos falar a verdade, né? E aí, quando as duas histórias, elas se cruzam lá na frente, porque um padre vai até a casa, o padre que é amigo da família,
né? Ele vai até a casa onde está acontecendo os eventos, né, paranormais, e lá ele vê que há algo errado, algo muito sério, mas ele acaba se matando, né? O espírito maligno acaba entrando nele, acaba fazendo ele se enforcar, né? Aí sim as duas histórias se encontram. Só que as duas histórias se encontram e a ameaça, ela vira um espelho. O espelho vira a ameaça. Então a gente não vê em nenhum momento esse ser maligno aparecendo de fato, né? Ele é apenas o espelho. Então, o evento final, e aí a gente chega no evento final, que é quando a Lorraine é possuída e quase se mata, né? A Lorraine, ela é possuída, ela sobe para o andar de cima, para o sótão, e passa a corda e tenta se matar, né? Só que o Ed e o Tony conseguem cortar a corda, e aí a ameaça vira um espelho que gira, parecendo uma ventoinha, né? E depois tenta matar todos eles. O espelho tenta matar todos eles. E isso, pra mim, não me causou, assim, uma sensação de terror. Não me deu essa sensação de terror. Né? E aí o espelho tenta matar todos eles de uma maneira, assim, que não causa arrepio pra mim, não causa susto. E o jeito de acabar com toda aquela tormenta, com todo aquele problema, era a Judy, que era quem o fantasma, não, eu ia falar fantasma, mas a ameaça demoníaca que estava dentro do espelho, vamos dizer assim, queria, era ela enfrentar o medo dela. Porque ela vive o filme todo com medo das coisas que acontecem, né? Então, em vários momentos, e até temos homenagem a coisas que acontecem em filmes antigos ou até mesmo no spin-off. A Annabelle aparece, acho que 2 vezes, 3 vezes, acredito, né? A Annabelle aparece várias vezes, que é uma maneira do filme também trazer aquela nostalgia, né? Só que para a história, assim, como a história, ela, na minha opinião, ela é fraca, a nostalgia aqui ela não funciona, né? Então o jeito de derrotar o espelho é a Judy enfrentar os medos dela. E ela consegue enfrentar os medos e aí a ameaça acaba. É assim que acaba o filme, né? Acaba a ameaça, no caso, né? Porque no final se tem uma homenagem que é muito bonita, por acaso, que é o casal Vera, o casal Lorraine e o Ed, a Lorraine contando como vai ser o futuro dela. Então, enquanto ela vai contando, numa maneira novelesca, né? Como você vê aí nos finais de novela, a pessoa contando a história, e ao mesmo tempo a gente vai vendo o flashback da história acontecendo, né? A gente vai vendo cenas do futuro acontecendo, né? E aí eu acho que esse final aí é uma maneira muito legal de você fazer uma homenagem a toda a história do casal. Embora o filme seja, vamos dizer assim, bastante duvidoso. Enfim, volto a dizer... eu fiquei de falar sobre o livro e o filme, né? Eu não li, volto a dizer, eu não li o livro que fez com que deu respaldo, vamos dizer assim, para se fazer esse filme 4. Mas as pessoas que leram, e eu vi algumas opiniões de pessoas que leram o livro, falam que o livro ele tem muito mais coisas assustadoras do que no filme. Então, assim, o diretor, né, ele não soube levar o que tem no livro pro filme. Embora a gente sabe que a franquia Invocação do Mal, embora seja algo que realmente ocorreu, fatos reais, não é exatamente do jeito que ocorreu. Ele
baseia no acontecimento para formar uma história que tem muitas coisas irreais, no caso. Mas quando você tem num livro que é baseado em fatos reais e você tem mais medo de ler o livro do que ver um filme em que você pode florear e colocar coisas muito mais surreais, é porque o diretor ele falhou em trazer a história do livro, pegar a história do livro, adaptar a história do livro para os cinemas, né? Então, como eu disse, é um filme que tem gente que vai gostar pela nostalgia, né? Pelos easter eggs que aparecem no filme, lembrando de filmes anteriores, mas se você for pegar a história de fato, é um filme que não causa medo, pelo menos para mim. Não me passa arrepio, não me passa medo. E é um filme que tem ali um roteiro, vamos dizer assim, muito normal, vamos dizer assim, para um filme de terror. É um roteiro que tenta trazer coisas que já funcionaram no cinema, né? Tenta voltar no passado com tenta trazer do passado algumas coisas que aqui nesse filme não funciona. Pra mim a nota, assim, não causou. Eu sei que muita gente que é fã da franquia Invocação do Mal vai ficar chateado com a minha nota, mas é minha opinião, não me causou arrepio. Eu em nenhum momento fiquei com medo. E quando o filme de terror ele não me causa medo, nem me causa arrepio, nem me causa pavor, vamos dizer assim, nenhum desses sentimentos é causado por um filme de terror, a nota tem que ser nota 4. Na minha opinião, então, Invocação do Mal 4, o último ritual. Se é Invocação do Mal 4, a nota para o filme Invocação do Mal 4 é nota 4. É isso. Ponto final no Rádio Nerd de hoje. Fizemos aí um programa para falar de Invocação do Mal. Neste feriadão, eu sei que você tá aí já... Embora é meio bobo falar que é feriadão, né? Um domingo. É domingo. É feriado e é domingo, né? Então você pode beber 2 vezes. Se você bebe 2 cervejas, você pode beber 4. Uma pro domingo e a outra pro feriado. Enfim. Bom final de semana para você. Lembrando que o Rádio Nerd volta na próxima semana. E aí, eu acredito que o Bernardo Lopes vai estar aqui, né, com a gente, pra gente poder comentar mais coisas do universo pop. Do universo de super-heróis, quem sabe sai alguma coisa. Sei que tá acontecendo Pacificador. Teve aí o terceiro episódio de Pacificador. Eu estou acompanhando, eu ainda não assisti o terceiro, vou assistir ainda hoje o terceiro. Sei que não aconteceu nada de extraordinário. Volto a dizer, muita gente que está chegando agora ao nosso canal, está chegando agora ao Rádio Nerd. O Rádio Nerd ele funciona da seguinte maneira quando é séries. O Rádio Nerd faz um episódio no início da temporada, né? Então, no início da temporada, se faz ali o primeiro episódio para falar as primeiras impressões ali do primeiro episódio, o que pode acontecer no futuro e fazer perspectivas para o futuro. E aí, no último episódio, após o último episódio, vem um episódio especial para falar o que foi aquela série como um todo. Então, o próximo episódio para falar de Pacificador vai ser no final da temporada, né? Estamos aí no episódio 3, falta aí 5, né? Então daqui a 5 semanas vamos estar tendo aí um episódio especial para falar de Pacificador, né? Mas se acontecer algo extraordinário, um Superman aparecendo, por exemplo, um Batman aparecendo, aí sim se tem ali um episódio na semana que aconteceu aquele episódio, tá bom? Outra coisa, Wandinha acabou também a 2ª temporada essa semana. Eu ainda não consegui assistir os últimos 4 episódios, que foram lançados na quarta-feira, se eu não me engano, né?
terça, dia 2. Eu acho terça ou quarta. Então foram lançados nessa última semana que passou os episódios finais da série Wandinha. Como eu ainda não assisti, não dá pra fazer um episódio pra falar sobre ela. Semana que vem eu acredito já ter assistido os 4 últimos episódios. E aí sim, semana que vem vamos fazer aí uma resenha sobre a série Wandinha, a segunda temporada. Eu já fiz os primeiros episódios, você só procurar aí embaixo aí, né? Você que está no YouTube pode procurar aqui abaixo. Você que está nos ouvindo nos aplicativos de áudio também pode procurar aqui nos episódios abaixo, que tem aí o comentário do Rádio Nerd sobre os primeiros episódios da segunda temporada de Wandinha. Os 4 últimos episódios, semana que vem eu acredito que eu já vou ter assistido e vou poder comentar esse encerramento de Wandinha segunda temporada. É isso, recados paroquiais dado, ponto final no Rádio Nerd de hoje, lembrando que voltamos na semana que vem. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.